Nós cumprimentamos os nossos irmãos nas igrejas que estão recebendo esta transmissão com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui transmitindo a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, que nós fazemos todos os domingos neste horário pela manhã. E hoje a nossa transmissão está sendo feita a partir daqui do Manaim de Domingos Martins, no município de Marechal Floriano, no estado do Espírito Santo, onde nós terminamos hoje pela manhã, um seminário de 7º período também de principiantes, onde nós tivemos aqui um número maravilhoso de irmãos, de participantes, em torno de 3.000 participantes. O seminário anterior também, nós passamos de 3.000 participantes no seminário somente aqui em Domingos Martins. E também somados ao número de irmãos que estiveram ligados a nós, de outros seminários, outros manaíns ligados a este seminário, durante todo este fim de semana, nós tivemos um total de participação em seminário, neste fim de semana, em torno de 15.000 pessoas em todo o país. Esta é a informação para os nossos irmãos, nesta escola bíblica, para terem uma ideia do alcance do nosso seminário e o interesse dos nossos irmãos por aquilo que é o ensino doutrinário da obra do Espírito. Agora nós iremos transmitir para os irmãos o assunto da nossa escola bíblica dominical, que hoje estará continuando como uma sequência dos assuntos que já foram expostos em escolas bíblicas anteriores, relacionados ao nosso lema do ano, temei a Deus e dai-lhe glória. E estaremos hoje envolvidos com o capítulo 1 do livro de Apocalipse, que já foi encaminhado para os irmãos estudarem os 20 versículos do capítulo 1 de Apocalipse, sobre os quais nós iremos aqui trabalhar hoje na parte da manhã. Antes de nós passarmos para os irmãos as primeiras perguntas e as primeiras tarefas, nós teremos aqui agora uma palavra que será inicialmente transmitida pelo pastor Gedeuti. Bem, irmãos, a paz do Senhor. Nós queremos, antes de entrar no assunto da escola bíblica dominical, nós queremos fazer uma referência ao grupo de irmãos que nos recebeu na cidade de Carangola, no estado de Minas Gerais, na semana passada. Tivemos um seminário com a presença de outros pastores aqui, que o pastor Amadeus esteve presente também lá, e as reuniões se processaram em algumas cidades, em Carangola principalmente, também Guaçuí e Espera Feliz. Foi de grande proveito para nós essa ida ali, porque vimos um grupo de irmãos empenhados e comprometidos com a obra que o Espírito Santo está realizando. Mas eu gostaria de fazer algumas referências que me chamaram a atenção. Primeiro, o trabalho dos pastores ali, pastor Ivaldo, o outro pastor Josiel e outros pastores que fazem, na verdade, o trabalho todo ali de base. Estamos falando aqui daqueles que estão coordenando, citando seus nomes. Mas de outras pessoas, principalmente duas crianças. Uma delas se chama Júlia. Outra é o outro menino também, muito disposto, muito atencioso. E um deles, ali de Guaçuí, o nosso irmão Lucas. Lucas me chamou a atenção, um jovenzinho, uns 14 ou 15 anos, e eu mando aqui o meu abraço para ele. Nos serviu ali e quis nos atender, sério, um homem. Fiquei admirado, e o pai falou, é pastor, foi batizado essa semana. Eu disse, olha, do tipo desse aqui pode batizar quantos aparecerem. Não precisa nem saber se eles são crentes, é batizar.
porque um menino sério, eu fiquei admirado com essas pessoas. Mas me admirei também com a Júlia, com o Daniel, que são irmãos, são filhos do nosso irmão Leonardo, e sua esposa também, aqui é Neilane, e outros mais. Mas essas crianças e esse jovem adolescente me chamou muita atenção, e eu olhei e vi ali na cidade de Carangola uma grande porta aberta. E a nossa saudação é para esses irmãos inicialmente. E eu gostaria de fazer uma referência também ao aniversário de um dos nossos irmãos que esteve no início da obra conosco, o nosso irmão Cabral. Ele completou 104 anos ontem. Ele não gosta de dizer que tem 104, ele sempre diz que tem 100, que para não passar dos 100, para não ficar ruim. Mas na verdade são 104, eu estou denunciando aqui. Cabral, velho amigo, companheiro, claro que eu sou um pouquinho mais novo do que ele, mas nós somos mais ou menos da mesma época, do mesmo século, do século passado, não é? Somos do século passado. Então, a nossa referência a esse irmão, pioneiro da obra ali, com sua família, e o nosso abraço para os irmãos também de Guarulhos, ali de Campos, que tanto amamos e que nos faz viver momentos de alegria, de felicidade. Temos aqui a presença, registrando a presença dos irmãos também da Inglaterra. Estão aqui conosco, eles são de Oxford, da cidade de Oxford, o pastor Ademir. Ele tem trazido as informações do nosso irmão Edalmo, sua esposa Andréia e seus filhos aqui, que estão conosco, o casalzinho. Tivemos também a presença aqui, aliás, eu acho que a irmã está aqui, né? Lá da Itália, esposa do nosso querido, já falecido irmão, pioneiro da obra lá na Itália. O nosso irmão, Pastor Célio, que deu toda a sua vida e trabalho à obra que hoje está ali, já chegou em várias cidades, inclusive Roma. E nós temos até orientado os irmãos, que receberam a visita, né, do chefe da igreja lá, para recebê-lo bem. E nós estamos com as portas abertas para todos. Mas é um trabalho difícil. Nós conhecemos muito bem a história da Itália, mas Deus está fazendo a sua obra. Temos o pastor da Itália, isso aí também. O pastor Crenilson. Já foi embora? Já desceu, foi embora. Então, é um novo pastor, e já tem um grupo para ser batizado agora, outro grupo já foi batizado. Então, há indícios de uma prosperidade que já se espera há muito tempo daquele país. Vidas se convertendo e a obra vai caminhando. A semente que morre não é a semente que fica no chão, é a semente que cresce. E o testemunho do nosso irmão Célio deixou marcas e criou ali os elementos para que a boa árvore produza os seus bons frutos. Assim, eu vou passar de volta a palavra ao pastor Gilson, que esteve ausente um tempo, porque ele viaja muito. E nós estamos muito preocupados, aproveitando que ele está de passagem aqui agora. Em um mês, ele fez 3 viagens ao exterior. E está aí bonitinho, arrumado. E ele, eu acho que está fazendo bem a viagem a ele, no exterior. Pegar esses aviões 24 horas no avião. Assim eu passo a palavra para o pastor Gilson, para que ele dê prosseguimento à Escola Bíblica Dominical de hoje. Amém, irmãos. Glória a Deus por essas informações que alegram o nosso coração. Agora nós vamos convidar os irmãos nas igrejas para já estarem com suas Bíblias abertas no capítulo 1 de Apocalipse, porque nós iremos agora nos ater aqui a todo esse projeto do Senhor, ali do capítulo 1 de Apocalipse. O assunto da nossa Escola Bíblica Dominical de hoje é uma sequência dos assuntos que já foram expostos.
relacionados ao lema do ano, temei a Deus e dai-lhe glória, Apocalipse 14, verso 7, e que estão baseados nos versos de 1 a 20 do primeiro capítulo do livro de Apocalipse. E nós vamos agora colocar o livro de Apocalipse no capítulo 1 à nossa frente, porque nós iremos colocar agora a primeira pergunta, que nós iremos convidar os irmãos para a leitura de alguns versículos que terão ali correspondência, esses versículos estarão correspondendo a algumas afirmações ou alguns assuntos que nós iremos agora colocar aqui para os irmãos. Os irmãos vão descobrir então qual versículo de Apocalipse capítulo 1, capítulo 1, os irmãos vão encontrar este assunto aqui. Vamos lá. A revelação de Jesus, que está no livro de Apocalipse, foi ditada por Deus e enviada a João, seu servo, através do anjo. Então, este assunto aqui, os irmãos vão agora responder em que versículo está este assunto, este primeiro assunto. Então, os irmãos estão com as Bíblias abertas e nós vamos acompanhar juntos agora, ao vivo, eu daqui, os irmãos das igrejas, e nós temos um grupo de irmãos que estão aqui conosco também, aqui no Manaim, presenciando esta escola bíblica dominical, e nós vamos diretamente ao versículo que nós vamos ler agora. Só que eu vou fazer um pedido agora aos irmãos das igrejas, para que estejam de pé, para lermos juntos o versículo que contém este primeiro assunto aqui, revelação de Jesus, que está no livro de Apocalipse, foi ditada por Deus e enviada a João, seu servo, através do anjo. Eu estou certo de que os irmãos já encontraram ali qual é o versículo. Amém? Os irmãos aqui já acharam qual é esse versículo? É o versículo número 1. Os irmãos aqui já responderam. Então, o versículo número 1, vamos ler todos juntos na Bíblia o assunto do versículo número 1. Leiamos. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Amém. Então está lá, capítulo 1, versículo 1. Os irmãos permanecem agora de pé, porque nós vamos continuar examinando ainda no capítulo 1 o próximo assunto. Prestem bem atenção. O próximo assunto o objetivo do livro é para mostrar aos seus servos as palavras que estão na profecia do livro, porque o tempo está próximo. Então, as palavras que estão na profecia do livro, porque o tempo está próximo, qual é o versículo onde está escrita esta expressão? Os irmãos estão com as Bíblias abertas, estamos de pé, lendo a palavra do Senhor. Os irmãos na igreja e nós aqui no seminário, aqui no Manaim. Vamos ler então, qual é o versículo? Versículo 3, então vamos colocar capítulo 1, versículo 3, e vamos proceder agora a essa leitura. Leiamos juntos agora o versículo 3, leiamos. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então fomos ao verso 3, e descobrimos este assunto. Nosso próximo assunto agora é o nosso terceiro assunto. Para apresentar Jesus como a fiel testemunha e o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Então este assunto aqui, apresentar Jesus como a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, está em qual versículo de Apocalipse capítulo 1? Então os irmãos estão olhando agora e lendo o capítulo 1, já lemos o verso 1, o verso 3. Qual é o próximo versículo onde está este assunto? Versículo 5. Os irmãos aqui no Manaim responderam que é o versículo 5. Amém, os irmãos nas igrejas? Vamos agora então ler juntos o versículo 5. A nossa dinâmica agora é da leitura da palavra do Senhor, para conhecermos os assuntos de cada versículo. Leiamos então, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que
que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Amém. Capítulo 1, versículo 5. Vamos agora ao nosso quarto assunto, ainda dentro do capítulo 1. Estamos de pé, com as nossas Bíblias abertas, lendo a palavra. O assunto é o seguinte: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e mais, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, Pai de Jesus, né? Para Deus e o Pai de Jesus, é Ele próprio. Então, aqui está este assunto. Este assunto aqui, os irmãos estão percebendo pelo ponto ali, que são dois assuntos. Esses dois assuntos, então, estão colocados em que ou em quais versículos? Podemos ler? Aqui os irmãos responderam, versículo 5 e versículo 6. Amém, os irmãos nas igrejas, versículo 5 e versículo 6? Vamos ler então os versos 5 e 6 para conferir este assunto. Leiamos. Versículo 5 primeiro. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, e nos fez aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Agora, ainda de pé, vamos concluir a nossa primeira tarefa, olhando o próximo assunto, nosso quinto assunto. Como o princípio e fim, como o que há de vir e como o Todo-Poderoso. Então, este assunto aqui, Jesus como o princípio e fim, como aquele que há de vir e como o Todo-Poderoso. Este assunto está em qual versículo? Nós já lemos até o verso 6. Vamos procurar agora para descobrirmos em qual versículo está este assunto. Os irmãos descobriram já? Versículo 8, aqui na nossa classe aqui, né? De Escola Bíblica Dominical, os irmãos vão respondendo que é o versículo 8. Então, nas igrejas, amém, os irmãos nas igrejas, versículo 8. Vamos ler então o versículo 8, amém. Leiamos. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém, glória a Deus. Então estão os 5 assuntos aqui e os versículos do capítulo 1 de Apocalipse, os versos correspondentes a cada um desses assuntos. Agora os irmãos podem sentar aqui, os irmãos nas igrejas também podem sentar, porque nós vamos passar agora para a nossa segunda tarefa, a nossa segunda pergunta. E essa pergunta nós vamos deixá-la aqui para os irmãos lerem. São 2 versículos. E aqui nesses 2 versículos, os irmãos irão ver que diferentes ordens foram dadas a João para escrever aquilo que João via. E essas diferentes ordens, uma delas está descrita no verso 11 e a outra no verso 19. Então os irmãos vão perceber isso. Agora nós vamos diretamente para o verso 11 e para o verso 19. Vamos trabalhar em cima desses 2 versículos. Então nós vamos ver agora em que estão diferentes, em que diferem essas 2 ordens que Jesus deu a João. Uma primeira para ele ver alguma coisa no verso 11. E uma segunda ordem quanto àquilo que ele viu no versículo 19. Os irmãos vão agora trabalhar. Estamos aqui agora ao vivo, não vamos desligar o satélite. E os irmãos, enquanto estiverem examinando, nós estamos nos preparando agora para receber a palavra relacionada à resposta a esta pergunta. E nós receberemos essa palavra em instantes pelo pastor Gedeuti. Os irmãos estão aguardando, enquanto leem os versos 11 e 19. Vai dar um tempo?
precisa desligar. Amém. Os irmãos estão lendo nas igrejas. Nós estamos vigiando agora os Verso irmãos nas 11. igrejas. Não desliga, não. Não precisa desligar o satélite. Então os irmãos estão lendo o verso 11, verso 19, para descobrir em que estas duas ordens se diferem uma da outra, e em seguida os irmãos receberão um comentário, uma resposta relacionada a este assunto. Verso 11 e verso 19. Tá. Muito bem. Os irmãos já leram nas igrejas. E o verso 11 contém uma ordem do Senhor Jesus para João. E que dizia: o que vês, escreve-o num livro. Essa é a ordem. E depois envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso e a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. Agora o verso 19, o Senhor Jesus vai dar outra ordem a João. Ele vai dizer: escreve as coisas que tens visto, escreve as coisas que são, e escreve as coisas que depois destas hão de acontecer. Então são duas ordens diferentes, e nessas ordens estará agora um precioso ensino para nós na escola bíblica desta manhã. Assim passamos a palavra ao pastor Gedeuti para comentar sobre o assunto. Bem, irmãos, nós temos que entender o que está sendo feito com relação aos estudos e a sequência dos assuntos. Estamos no livro de Apocalipse. E, primeiramente, a preocupação do livro, que já foi colocada, e aqui foi feita uma revisão pelo pastor Gilson. Ele trouxe os assuntos como revisão daquilo que nós já sabemos. O teor do livro, e o autor, o escritor, e o desejo dessa transmissão para um tempo, tudo está, então ficou determinado aqui. Agora nós estamos caminhando, e a nossa caminhada agora é para aquilo que é do interesse da revelação. O primeiro é, João, escreve, foi o primeiro texto no capítulo que nós estamos vendo aqui, no verso 11. Então, vê a primeira ordem para escrever. Então, escreve para as 7 igrejas. Então, João pegou, escreveu tudo que ele tinha a respeito das 7 igrejas. O que é que estava importando ali? Inicialmente, é que, na verdade, o breve está relacionado, quando se examina no original, a palavra breve, no grego, a tradução dela, há várias traduções, mas no breve é o Messias que veio para o seu reino e para juízo. Isso é muito importante. Então, a operação agora do Espírito
Espírito Santo, aquilo que Jesus vai se revelar, ele vai se revelar de duas formas. Primeiro, para o seu reino. Então, observe. O reino relacionado com as 7 cartas. Por quê? Porque agora, logo, nós vamos entrar nas 7 cartas. As 7 cartas fazem parte, estão relacionadas com a história da igreja, desde o seu primeiro dia de vida até o momento do arrebatamento. O que é muito interessante é que o profético, ele anda para trás e anda para frente. Então, aquilo que aconteceu, já tomamos conhecimento. Aquilo que está acontecendo e aquilo que vai acontecer. Então, no primeiro caso, ele coloca as 7 cartas, ele envia as 7 cartas, o assunto que era do interesse da igreja, do reino. Então ficou de lado, certo? Agora, parou tudo aquilo. Agora, João, você vai escrever, agora, vem a outra ordem, no verso 19. O que diz? No verso 19, aqui, escreve as coisas que tens visto, as que são, então, as que tem visto, o que ele pegou, e observe, as que tem visto, ele pegou aquelas que ele viu que já tinha mandado. As que são, aquilo que está relacionado dentro do livro com a história do mundo, os acontecimentos mundiais que foram revelados a João, onde nele se inserem todos os juízos, observe, todos os juízos que vão acontecer. A igreja ficou de lado. A igreja entra no juízo, sim, mas ela já entra pronta. Ela não tem mais nada. Ela vai sofrer uma parte que é o início da tribulação. É um período de pré-tribulação, não é a grande tribulação. Porque os juízos começam aqui no período chamado princípio das dores. Então, o princípio das dores que Jesus fala é o princípio, ele está se referindo a uma mulher, não é? A mulher, não é? Quando ela está aguardando o momento da chegada do neném e dar à luz. Então, nesse período, ela sente as dores que antecipam o momento, né? Quando a criança vai nascer, as dores da hora do nascimento. Essa da hora do nascimento, a igreja não vai passar por ela. Mas essas que antecedem, nós estamos passando, vamos passar, e é por isso que estamos nos referindo a um tempo chamado breve. Então, nesse breve, todos os acontecimentos estão. Vamos voltar. João, então, agora recebe a segunda ordem. A primeira, ele já mandou as cartas. Então, é um projeto fechado. Diz respeito à igreja, é o que nós vamos tratar nesses próximos dias para a nossa escola bíblica dominical. Mas o segundo, aquele que passou, foi embora, mandou para a igreja. Aquele que era dos acontecimentos descritos no livro, observem, e são chaves, para você entender o livro. Os acontecimentos que vão se processar na história, no mundo, os juízos. Então, com relação ao reino, está resolvido o problema. Agora, os juízos que vêm sobre o mundo, que estão relacionados com o mundo físico, com a obra criadora e aquilo que se passa lá na eternidade. Quando termina a história da igreja aqui, no capítulo 2 e no capítulo 3, aí o irmão vai ler o primeiro versículo do capítulo 4. E depois destas coisas. Então, depois destas coisas, os acontecimentos estão lá na eternidade. Estão mencionados a respeito do trono, a respeito do livro. Observe, onde o cordeiro pega o livro, João chora, porque não tinha, observe, irmãos, não tinha quem abrisse o livro. Então veio o cordeiro, que foi morto. Aí vem a colocação
a respeito, vem as glorificações a Jesus, porque ele está sentado no trono, porque ele tem o livro que ninguém podia entender o livro. Não tinha que abrir, tinha que abrir os selos. E lá no profeta Daniel fala, vai até o fim, porque o livro está selado. Mas no fim, o selo seria tirado. Então, Jesus é o responsável para tirar o selo das revelações para a igreja do breve. Entendido? Então, esse selo só seria retirado no tempo do breve. O livro por fora estava escrito, é que todo mundo conhece. Todo mundo já leu Bíblia, todo mundo conhece. É palavra da vida. Mas o que estava por dentro, que é um mistério, é palavra viva. Só o Cordeiro podia fazer isso. Então, e ele faz, e a igreja dos nossos dias se assenhora disso. Por isso ela é mestra. Porque ela é que entra no mistério da eternidade, e ela é capaz de transmitir isso ao mundo. E a pergunta nossa é essa: estamos nós em condições de retransmitir os mistérios que estão escritos no livro? João viu e chorou. Ele disse, não tinha quem abrisse o livro, porque estava selado. Então nós vamos ver, aí daqui a pouco nós vamos ver a abertura dos selos. Meus irmãos, entrar no livro do Apocalipse, ler livro do Apocalipse, todo mundo lê. Dá sequência, entra num pedaço aqui, diz outro ali. Olha, não é assim. O livro não obedece a uma sequência lógica. Por quê? Porque a profecia não obedece à história. O que é profético não obedece à história. Uma hora, ele está falando aqui para o mundo, os acontecimentos, os juízos sobre o mundo. Então, sobre o mundo, ele está falando sobre a obra criadora, ele está falando sobre a igreja infiel, a Babilônia, ele está falando sobre Israel, ele está falando sobre os inimigos do Cordeiro, ele está falando sobre o Cordeiro. Meus irmãos, quem não tiver revelação, não entra no livro, é melhor deixar de lado. Se é invenção, se é interpretação, para. É melhor parar. Vamos devagar, então nós vamos entender. Então vamos colocar o assunto com a resposta mais precisa. Quando diz, João, escreve, então ele escreve aqui. Ele manda o que diz assim, as coisas que ele viu. Bota lá para as igrejas, as 7 igrejas. É a história da igreja no decorrer dos séculos. Desde o Pentecostes até o arrebatamento. Aí, o segundo, as que são. Ele está falando daquilo dos acontecimentos, dos juízos. Nesse primeiro aqui, ele está se referindo à igreja. No segundo, ele está se referindo agora aos juízos que virão sobre o mundo. Aqui. E no outro aspecto, as que hão de vir, são assuntos que estão na eternidade, que estão na economia de Deus, e que estão relativos ao arrebatamento, estão relativos às batalhas que vão se travar. Então, que estão na economia da eternidade. Então, o livro se refere às coisas dessa vida e da eternidade. Então, dessa vida está aqui, e da eternidade está aqui. Está dentro do livro. Então, por isso é que não se pode ler o livro de Apocalipse sem um preparo. Não se deve. Ou você pode ler, mas quer revelação, se prepara. Não adianta querer entrar no livro que você vai desviar o assunto e daí um pouco você perde. E vai começar a falar bobagem. E escrever livro para vender. Nós não fazemos isso. Então, nossa preocupação é encaminhar um povo para o momento. E esse momento está no livro. É o segredo que nós temos para dizer ao mundo. Ou nós vamos entender isso e temos uma mensagem, ou então nós temos que desistir e parar de tudo. Eu acho que, como o nosso tempo está avançado, eu pergunto, seria necessário mais uma questão?
nós vamos deixar, né, Gilson, para outra, aquilo que, o que João viu. Vejam só os irmãos, nós vamos descobrir no livro. Anote aí, coloca no quadro aí, o que é? O que João viu, mas deixa no quadro. Os irmãos lá do Brasil, lá fora, né, eles estão preocupados, porque bota a questão no quadro, tira, apaga. E bota aqui no Gilson, em Gedeuti, aqui essas figuras. Gilson, em todo caso, tá bom. Mas para mim não precisa botar minha fisiolostria. Então vem aqui. O que João viu, deixa no quadro. Senão os irmãos não vão anotar. O pastor fica tonto, todo mundo. Deixa no quadro, viu? Eu vou deixar seu nome da próxima vez, bater sua fotografia e dizer, olha que esse é o homem que está atrapalhando a obra. O que dizia a voz? A voz estava dizendo o quê? Anote aqui, quem falava com ele? Quem estava falando com João? Então, o que ele viu? Ele ouviu, ele ouviu. Agora, o que a voz dizia? Quem falava com ele? Está tudo ali no livro. É fácil pegar o livro do Apocalipse, passar aqui, lamber na mão e passar a folha. Olha, que não é assim não. Um povo vai entrar no livro com responsabilidade, porque nós somos responsáveis pelo que nós estamos dizendo. Nós não estamos brincando de religião, não. Nem queremos aparecer. O irmão é o mestre no Apocalipse. Aqui. Então veja aqui. Pronto. Essa terceira questão, do verso 1 ao verso 16. Não é? 1 ao verso 16. Como é uma tarefa abrangente, de 1 a 16, então vai ficar para a próxima Escola Bíblica Dominical. Podemos encerrar aqui, não é? Gil, você tem alguma coisa para dizer? Mas não? Deu para entender? Se não entendeu, na próxima vez nós podemos repetir. Então vamos encerrar aqui, desejando a todos os nossos irmãos a paz do Senhor, e a palavra está com o pastor. Mas para o pastor agora e obreiros, uma orientação. Tira agora as perguntas e bota a orientação. Qual é a orientação? Não, senhor. Não tem nada disso. É o texto. A mensagem. A mensagem. Isso. Ele vai acertar. É a mensagem ainda. É o seguinte. Olha aqui, o motivo nós estamos dando. A trombeta de Sião ficará muda. Nós estamos falando da trombeta, do troco de trombeta. Que é um aviso solene. Sião está relacionado com a igreja. Ela vai ficar muda. Nós vamos fechar a boca. Nós vamos deixar de dizer isso para o mundo, mas principalmente para a igreja. Ela vai ficar muda. Admitindo um ministério, acho que não é um mistério, né? Um ministério. Aqui, faltou um mini aqui. Então ele botou mistério, isso é para confundir mesmo, eles fazem isso. Anotam lá, ministério, botou mistério aqui. E olha lá o mistério que ele botou. Bota a palavra para vocês verem. Nem ninguém sabe que nem mistério é. É um negócio aqui. Agora ele consertou. Aqui. Devia ter posto em amarelo. Né? Então, mas assim, a trombeta de Sião ficará muda, admitindo um ministério covarde dos profanadores do altar. É isso? O pastor vai pregar sobre isso hoje à noite, se ele quiser. Ele não precisa pregar sobre o Apocalipse, aquilo que nós falamos aqui, porque é difícil, nós sabemos disso. Mas isso aqui, ele pode pregar sobre isso. E nós temos mais 23 assuntos que todo domingo vão passar para os pastores. E eles pregam se quiserem. Se eles tiverem outras coisas, melhor eles devem pregar. Pronto? Assim, pastor, podemos encerrar, desejando a todos mais uma vez a paz do Senhor.